Oração a toda hora. Momento devocional. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós estamos mais uma vez na Tua gloriosa presença, desfrutando da Tua compaixão, da Tua misericórdia e Te adorando porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Para mim é motivo de excelente alegria quando posso, Senhor, falar contigo mais uma vez. E esta oração chegar ao coração de pessoas que eu nem sempre as conheço, Senhor. Muitas delas nunca vi. Mas que vão ouvir este áudio, que vão ver esse vídeo, Senhor, e vão estar tendo a oportunidade de ouvir e de poder raciocinar em cima, Senhor, e analisar a palavra, analisar a sua própria vida diante de Ti. Também esta oração, Senhor, que faço, não para o meu proveito próprio, mas para o proveito das pessoas que tomam posse da fé que têm e a depositam nos pés do Senhor Jesus, Teu Filho. E que, segundo a Tua palavra, diz que nós devemos pedir todas as coisas no nome dEle, para que o nosso gozo seja completo. Então eu já apresento aqui, Senhor, minha gratidão, meu louvor, minha satisfação de estar diante de Ti e de que cada pessoa dessa, cada amigo meu, amiga minha, filho, filha, cada cunhado, cunhada, cada uma pessoa, Senhor, que ouve essa oração, meus ouvintes, Senhor, teus filhos, tuas filhas, e até mesmo aqueles, Senhor, que preferem viver uma vida fora da Tua presença. Que essas pessoas sejam abençoadas, que essas pessoas possam sentir o tocar do Teu Espírito, a ação do Teu Espírito, a força do Teu Espírito e simplesmente, Senhor, ser abençoada. Cada uma, Senhor, delas, porque o Senhor pode, o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o impossível te pertence. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Hoje estamos começando a carta de 1 Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo é considerada uma das mais antigas do Novo Testamento, escrita para uma igreja jovem, vibrante e cheia de fé, mas também cercada por perseguições e dúvidas quanto ao futuro. Nesta carta, o apóstolo escreve sobre o carinho pastoral. Ele escreve para que novas pessoas sejam alcançadas e vidas sejam abençoadas em nome de Jesus, porque Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que faz todas as coisas acontecerem de maneira graciosa e poderosa. É tão bom estar na presença de Deus. Muito bem. Nesta carta também, o apóstolo Paulo fala aos novos convertidos, que permanecem na santidade, firmes, a viverem com os olhos voltados para a volta de Jesus. Nosso versículo de ouro diz, o apóstolo Paulo falou assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 52.
as verdades inquestionáveis, diz assim: a carta trata da vida cristã prática, da esperança da volta de Jesus, da santificação pessoal e do consolo para os que enfrentam sofrimento. O sofrimento é uma marca de todos nós, né? É uma situação que muitas vezes nos leva a sofrermos situações cada vez difíceis de convivermos. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. É muito lindo essa palavra, é muito linda essa carta. Ela traz para nós um efeito de mistério, de revelar mistério. E a igreja de Tessalonicense, aos Tessalonicenses, ela nasce justamente num período de franca necessidade da presença de Deus. A nossa leitura bíblica do assunto diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Então, como você vê, a carta aos Tessalonicenses, ela trata da vida prática, da esperança da volta de Cristo, da santificação e do consolo para os que enfrentam sofrimento ou que estão em luto, justamente pela dificuldade que eles tinham quanto a entender essa questão do mistério entre como a pessoa habitará com o Senhor, como isso aconteceria, né? A data da carta fica entre 50 e 51 depois de Cristo. Local, provavelmente escrita em Corinto, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo havia sido forçado a sair de Tessalônica por causa da perseguição, Atos 17, verso 1 a 10. E preocupado com os novos cristãos, enviou Timóteo para saber como estavam. Timóteo retorna com boas notícias e Paulo responde com esta carta. Os destinatários: a igreja de Tessalônica, uma cidade importante da Macedônia atual, a atual norte da Grécia. A maioria dos membros eram de origem gentílica, recém-convertidos do paganismo.
enfrentavam uma intensa perseguição por sua fé em Cristo. Está no primeiro capítulo, versículo 6, e também no segundo capítulo, versículo 14. A gente observa que parece assim incrível, mas tudo que se trata do cristianismo de Deus, há uma perseguição, porque as falsas religiões, elas se portam dessa forma. Quando ela não tem credibilidade suficiente e quando ela tem dificuldade de entender Deus, em vez delas procurarem esperar, como falou Gamaliel, para o Sinédrio e esperar em Deus para que as coisas se resolvam, não, eles partem para a briga, eles partem para matar, perseguição ferrenha, destruindo o lar das pessoas, tirando a vida econômica. É uma coisa terrível. É triste quando a gente não sabe conviver com o contraditório, quando a gente não sabe entender que para tudo há tempo debaixo do sol. E até mesmo para você desvendar se uma coisa é seita, heresia, ou se realmente o crime aconteceu, a gente precisa de tempo. Nós temos casos de pessoas que foram mortas a pancada pela população porque alguém gritou pega ladrão, ou porque alguém gritou é pedófilo, ou porque alguém gritou estuprou. E aí a pessoa, em vez de esperar para que a pessoa seja realmente julgada, haja toda uma coisa feita para que se constate, venha constatar que aquela pessoa realmente fez aquele ato, a pessoa simplesmente é morta. Nós temos um caso de um senhor, avô de duas netas, que foi morto pela população porque alguém disse que ele era pedófilo e ele estava só protegendo as duas netas. Então é triste como a gente vê a população com sangue no olho, quando se trata de determinadas coisas, não importando para ela se aquilo é verdade ou não. Então, muitas vezes, o que a gente vê em relação ao cristianismo é essa perseguição, em vez da compreensão e de esperar, ter paciência, ter prudência. Se a pessoa realmente está errada, vai aparecer. Se a pessoa está fazendo aquele ato, vai aparecer. Né? Mas não é simplesmente você perseguir. Né? A gente sabe muita gente se preocupa mais em atentar para as coisas mundanas, para o paganismo, né? Para a mentira, para o engodo, para a falsidade, para a hipocrisia, para o sexo livre. Poucas pessoas estão preocupadas em evidenciar na sua vida as coisas de Deus, porque as coisas de Deus vai decidir que a gente tem que se santificar. Vai levar a gente a entender que a gente tem que criar coragem de enfrentar nossa própria incredulidade. Então é sério essa situação. O que lemos a igreja deveria viver uma vida santa com os olhos voltados para a vinda de Jesus. Se a pessoa não entender que Jesus Cristo vai voltar, ela vai viver essa vida fazendo tudo que bem entende, porque ela não tem a esperança da volta de Jesus. E como ela não tem esperança da volta de Jesus, ela também não se preocupa a viver uma vida afastada do mal. Ela vive uma vida voltada para o mal. Ela não está nem aí para o que se está certo, se está errado. Ela vai fazer, ela tem direito. Realmente tem direito. Você tem direito de falar o que quer, é o seu direito. Você tem direito de acreditar no que quer, é seu direito, é nosso direito. A gente tem direito de fazer o que quiser, desde que não prejudique o outro ser humano, é o nosso direito. Porém, é o nosso dever respeitar a mesma coisa para com os outros. A gente tem que ter o mesmo critério de respeito, porque o juízo de Deus, ele é imparcial, diferente da nossa justiça brasileira, que está envolvida na parcialidade. O nosso Deus, ele é puro em tudo que faz, é perfeito, ele é santo, ele não persegue ninguém, ele não inventa, ele não cria provas nenhuma. Ele tem o seu telão,
que mostra a vivo e a cores tanto o que nós vivemos como o que nós pensamos. Ninguém se engane e não se deixe enganar. Então, o que lemos em 1ª e 2ª Tessalonicenses não é uma produção literária que se propôs a ser canônica, já na sua origem. Até porque, como bem sabemos, o processo de reconhecimento canônico nos textos contidos no Novo Testamento deu-se num momento histórico posterior e em segundo as regras que estavam alheias ao conhecimento de Paulo. Ou seja, Paulo não sabia nada que um dia as suas cartas seriam usadas como instrumento de Deus para abençoar pessoas. Ele escreveu a carta endereçada a priori para aquela localidade. Mas Paulo jamais tinha noção de que essas cartas, elas triunfariam e mais de 2000 anos depois, elas seriam capazes de esclarecer mistérios, trazer conhecimento e ajudar pessoas a serem libertas de si mesma e do seu pecado. O verdadeiro critério da canonização é a inspiração, segundo está em Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, porque Deus, ele revela, e ele inspira e revela. As coisas não podem ser feitas de particular interpretação. Deus, ele não vive sem testemunho na história. Deus, ele não é cego, não é mudo, não é surdo, para que ele não venha fazer nada e nem tenha sentimento. Deus, ele tem sentimento, ele ama. A Bíblia diz que ele mesmo diz: aquele que vos ama, eu vos amo. Eu amo Jacó, né? Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Deus tem sentimento e nós devemos ter cuidado com isso, porque Deus não é hipócrita. Deus não se coloca a favor de um contra o outro. Deus, ele é justo, ele não é intolerante e tolerante, ele sabe esperar, mas ele fará só o que é justo e não estará preso ao contraditório de ninguém. Ele é puro. Por outras palavras, aquilo que foi dado por inspiração de Deus era escriturístico. E o que não veio por inspiração de Deus não é escriturístico. Por isso que Jesus falava: examinai as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, antes, a inspiração de Deus era analisada pelas comunidades de acordo com a escritura. Se aquela escritura era verídica, se aquela escritura tinha autenticidade, se aquela escritura tinha autoridade, se aquela escritura não era pagã, sendo assim, ela seria avaliada, crida e vivida pela sociedade. Coisa bem diferente do que a gente está vivendo hoje, que muitos estão vivendo não escrituras, mas dogmas, pensamentos de várias formas, heresias, tá? E crendo em narrativas vãs, em mentira, em engodo, mas a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, provada, a sua existência da Palavra de Deus tem transformado milhões de vidas, tem ajudado pessoas, tem levado pessoas à cura, a milagres e a transformações, né? A gente tem testemunho vivo. Você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, você mesmo é testemunho vivo da existência de Deus, do poder de Deus e da graça de Deus. Então, nós precisamos testificar daquilo que ouvimos, daquilo que vemos e daquilo que cremos. Senão, nós vamos também ser enrolados junto com os outros, né? Este critério foi adotado como definitivo. Aqui se responde a próxima pergunta: como se demonstra a inspiração? Os livros do Novo Testamento não começam todos com a afirmação de que foram inspirados por Deus. Alguns relacionam-se com assuntos comuns. Outros contêm enigmas históricos, literários e teológicos, que só com dificuldade podemos resolvê-los. Nem tudo que lemos nas Escrituras nós conseguimos decifrar.
Para decifrar, às vezes você tem que ler o livro todos e outros livros da Bíblia para compreendê-lo. Nem sempre a resposta está no próprio livro, porque o próprio autor, se ele for inspirado por Deus, nem sempre ele traz todo o conhecimento. Às vezes ele traz coisas que a ele mesmo é dado dificuldade para entender. O próprio apóstolo Pedro testifica que Paulo escrevia coisas que nem sempre eles conseguiam entender. Por quê? Porque, diferente de Pedro, que era um galileu, Paulo, ele além de ser judeu nato também, mas ele era daquele que conhecia as Sagradas Letras, daquele que estudou os pés de Gamaliel, do maior instrutor da sua época, do homem mais sábio da sua época. A Gamaliel, ele é tido como um parecido com Salomão em sabedoria. Tal é o feito da situação de Gamaliel. A segunda pergunta diz: será possível demonstrar sua inspiração e conteúdo de todos? A resposta a este problema é triplo. Primeiro, a inspiração destes documentos pode ser apoiada por seu conteúdo intrínseco, ou seja, aquilo que ele traz internamente, né? Aquilo que ele fornece de conhecimento ou que ele fornece de validade. Tem coisas nas Escrituras que estão nas Escrituras que só vieram ser descobertas pela ciência centenas de anos, vários séculos depois. A Terra foi considerada quadrada há muito tempo, mas é as Escrituras que falam que Deus está assentado sobre o globo Terra, né? E que toda a Terra está nas suas mãos. Então veja só, já tinha. Quando fizeram a questão do petróleo, lá no livro de Gênesis já estava falando do betume. Tanto o betume feito da resina das árvores, como o betume feito daquilo que vem da terra, né, das profundezas da terra. Porque na época de Noé, a terra tinha petróleo em demasia. Hoje já foi muito usado, já foi muito cavado, tirado, mas na sua época fluía da terra, entendeu? Então essas coisas. Então, outra coisa, segundo, essa inspiração pode ser corroborada pelo seu efeito moral. As palavras de Deus, elas são de excelência moral. Elas não são pragmáticas apenas. Elas não são que leve a gente, eu posso ser desse jeito ou daquele jeito. Não. As Escrituras nos santifica. A Escritura não ensina a dançar, a pular carnaval. Ela não ensina a roubar, a enganar, a mentir, a trair. As Escrituras não fazem isso. As Escrituras podem escrever, trazer nelas casos de obreiros, de líderes, de sacerdotes, de patriarcas que pecaram, que mentiram, que enganaram, que prostituíram-se. Mas por que ela traz? Porque ela não vai esconder. Deus não vai esconder pecado de ninguém. Não é propósito de Deus. Assim como Deus não quer escandalizar ninguém, mas ninguém vai se livrar da excelência de Deus quando ele for julgar as pessoas nos céus e na terra. E, finalmente, o testemunho histórico da igreja cristã mostrará o valor que era dado a esses livros, se bem que a igreja não fizesse com que eles fossem inspirados ou canônicos. Porque o fato de hoje a gente ver esse testemunho da vida canônica dos livros, que foram lá no século II, começaram a ser analisados, mas tem que entender que antes do século II, as escrituras do Velho Testamento, elas já existiam, os 24 livros, né? Que acrescidos de uma questão de melhor compreensão, se tornaram os 29, os 39 livros do Velho Testamento, né? Mais os 27 do Novo.
Mas isso aqui, a gente já mostra que já existia. A Bíblia de Jerusalém, ela contém 24 livros, que a gente agora não vai explicar exatamente como eles podem ser entendidos como 39, porque para melhor entendimento veio 1 e 2, né? Primeira e segunda crônica, primeira e segundo reis, e assim foi, para poder melhor entender. Fundada pelo general macedônico Cassandro no século IV a.C., a partir da reunião de 26 províncias existentes, Tessalônica foi assim denominada em homenagem à esposa deste monarca, que se chamava Tessalônique. A geografia da região fez com que a Tessalônica rapidamente se destacasse como a cidade portuária, tornando-se extremamente importante no ponto de vista comercial para a região da Macedônia. Consequentemente, foram desenvolvidas diversas notas, bendito seja Deus, diversas notas comerciais e militares, ou melhor, rotas comerciais e militares, com destaque à Via Egnácia, estrada construída pelo Império Romano para a interligação da província da Macedônia no Ilírico e da Trácia. Ainda sobre as informações geográficas de Tessalônica, informa claro no seu livro. A par desta privilegiada localização, o mérito de Tessalônica era potencialmente pela existência de recursos naturais da província. Muito bem. Então, a partir de 42, Tessalônica passou a ser capital da província da Macedônia a partir de 146 a.C. E a partir de 42 depois de Cristo, Tessalônica torna-se sede da residência do procônsul romano, ganhando assim status de cidade livre, se bem que ela todavia nunca foi livre de fato. Tendo em mente o profundo significado que a morte e a ressurreição, a perúcia de Cristo adquiriram no Evangelho de Paulo. Significado de perúsia. Em teologia, a palavra perúsia significa a vinda ou presença de Cristo, especialmente a sua segunda vinda. Este estudo é uma leitura de 1 Tessalonicenses sobre o viés da confiança mútua entre os personagens por ela envolvido. É pela confiança em Paulo, Silvano e Timóteo que os tessalonicenses confiaram primeiro no Deus vivo e verdadeiro, em que eles creem, e que passam a confiar na sua existência. Neste Deus vivo e verdadeiro, os tessalonicenses passam a crer com convicção ao ponto de abandonarem os seus ídolos. Está em Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. E mais ainda, creem no Senhor Jesus, que em sua perúsia ou vinda virá libertá-los da ira futura e do juízo. Tá assim, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. Então, eles passaram a crer, tomaram posse disso, abandonaram seus ídolos, como muitos até hoje não abandonam, querem crer em Jesus e querem crer também em ídolos, querem acreditar nessas coisas que só levam a pessoa à idolatria e não procuram crer nas Escrituras apenas como ela está escrita. Se os servos de Deus no passado foram punidos por Deus por adorar ídolos, por que seria diferente agora? Não adianta os argumentos das pessoas, isso não vai acontecer. Porque se Deus lá no passado proibiu, Deus não vem evidenciar isso agora. E ainda que pareça que tenha resquício de coisas parecidas, Jesus ainda falou que, assim como Moisés levantou a serpente, havia de levantá-lo. Então, Moisés, quando levantou a serpente ali, não sabia que aquilo era um símbolo de que ia levantar o Filho de Deus. Um símbolo. E não uma coisa para acreditar
Tanto é que a Bíblia fala que Moisés deu um jeito de dar fim naquele negócio ali. Aí colocaram de novo, e se eu não me engano, no livro de Josué, nós já vamos encontrar Josué acabando com essa situação. Comprometimento dos Tessalonicenses com o Deus vivo e verdadeiro não poderia acontecer antes de os Tessalonicenses tivessem crido e conhecido Paulo. Na comunidade tessalônica, a principal questão que suscitava a interpretação e dúvida não era tanto como seriam ressuscitados cristãos, mas fundamentalmente como os vivos e os mortos tomariam parte do evento escatológico, que por sua vez Paulo não pretende explicar a transformação dos corpos dos cristãos operada naquele evento. Nós vamos encontrar isso em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, Filipenses 3, 20 e 21. Antes da sequência dos momentos escatológicos, de forma a elucidar que os mortos ressuscitariam em primeiro lugar, de maneira a tornarem parte da perusa de Cristo ou da vinda de Jesus. Olha o que está escrito em Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Olha que coisa linda, né? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido ou mortal, né? Para ser conforme o seu corpo glorioso, ou seja, corpo ressurreto, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Jesus vai fazer, e vai fazer com que todas as coisas sejam efetuadas no juízo e quando ele entregar o trono ao Pai, porque foi entregue todo o poder para o Pai. As dúvidas dos Tessalonicenses, segundo esta argumentação, não se concentravam no conceito da ressurreição, diferentemente daquilo que Paulo enfrentara em Atenas, mas na maneira como se daria o dia do Senhor. Acreditar que mortos reviveriam era algo presente no comum religioso dos Tessalonicenses, mas eles não compreendiam como se daria o encontro dos vivos e mortos no mesmo lugar. Percebe-se assim que, por meio de uma estratégia de evangelização que partiu dos elementos próprios da cultura do povo, Paulo anuncia a genuína boas novas de que os mortos eles iam ressuscitar em corpos transformados. Eles iam ter um encontro com o Senhor nos ares. Vamos ler. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha aqui os mortos que eles tinham preocupação, que morreram. E como é que ia acontecer? Eles aceitaram Jesus e esperavam Jesus para aqueles dias, mas Jesus não estava vindo. Então o que é que ia acontecer com aqueles que estavam morrendo? Então Paulo escreve isso, para que vos não entristeçais com os demais que não têm esperança. A pessoa não deve viver sem esperança. O fulano morre, aquele desespero, aquela gritaria, aquela... Não é para ter isso. Porque se eu creio que aquela pessoa está bem com Deus, estava bem com Deus, quando ela morre, eu creio que eu vou encontrá-la. Porque eu também vou lutar para, igual ela, servir ao Senhor. Agora, se ela não servir ao Senhor, aí sim, há medo, né? Há medo de que aquela pessoa, por não servir o Senhor, você não vai vê-la mais transformada. Você vai vê-la talvez lá no juízo de Deus e descer para o lago de fogo. Aí sim você tem motivo de gritaria, de zombaria, de o que você quiser. Porém, se você crê como os Tessalonicenses, você crê que você vai ressuscitar. Porque é isso que Paulo falou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também é os que em Jesus, olha que coisa linda, aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor.
Aí ele diz, consolai-vos com estas palavras. É como se ele diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e são suficientes para você crer e não ter medo, e não ficar desencorajado, e não perturbar a sua mente, mas pelo contrário, crer que aquele que um dia viveu na terra, foi perseguido, mataram, ele voltará. E ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por você, e ele voltará para lhe buscar como ele prometeu. Oremos. Momento da Senhor oração. nosso Deus e nosso Pai que está no céu, te adoramos, te glorificamos e te exaltamos de todo o nosso coração. É um momento de oração, é um momento de reflexão, é um momento, Senhor, em que nós, diante da tua palavra, que acabamos de ler, precisamos crer, precisamos tomar posse, precisamos reviver, Senhor, não a morte do nosso santo querido, mas a fé de que nós estaremos para sempre contigo, Senhor. E se todos os nossos antequeridos morreram, mas morreram bem contigo, eles também estarão lá. Eles também desfrutarão do encontro nos ares. Eles também ouvirão a voz de arcanjo e a trombeta do Senhor soar. Eles também estarão lá no encontro com Cristo. Eles também verão a glória de Cristo. Eles também estarão para sempre com o Senhor. Eles também estarão arrebatados, serão levados da terra. Eles ressuscitarão de corpos incorruptíveis, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Eles serão transformados num abrir e fechar de olhos ante o soar da última trombeta. Então, Pai querido, Pai amado, ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda na nossa fraqueza, ajuda, Senhor, para que a gente não viva sem consolo, para que a gente não viva o desespero, para que a gente não fique buscando, Senhor, consultar mortos e consultar cartomantes ou necromantes para tentar falar com aqueles que já morreram, porque nós não falaremos com ele, assim como Samuel, como Saul, que tentou falar com Samuel, e que por causa disso teve a ilusão de falar com Satanás, porque logo depois, tudo que aconteceu não se cumpriu segundo a pitonísia, Senhor. Porque enquanto que ela falou de uma forma, aconteceu de outra forma. Porque Satanás, de uma certa forma, já sabia, pelo comprometimento que Saul vivia, afastado de ti, Senhor, que ele seria destruído. Porque o próprio Saul entregou seu coração a Satanás. Então Satanás sabia o que queria fazer com Saul, qual era o projeto que Satanás tinha para Saul. Por isso usou a boca da pitonísia para falar o que ele queria fazer, o que ele iria fazer. Mas nem assim aconteceu como ele pretendia. Assim também, Pai, eu te peço que nossas vidas sejam guardadas, da gente viver uma vida de vergonha espiritual, abandonando nossa fé e vivendo, Senhor, a fantasia, o medo de um dia perecer para a eternidade. Porque, Senhor, aquele que há de vir virá e não tardará, e nós estamos esperando. A qualquer momento o teu filho virá e nós estamos esperando. A qualquer momento ele arrebatará a tua igreja e nós estamos esperando. A qualquer momento os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados, Senhor. No abrir e fechar de olhos estaremos para sempre com o Senhor e lá nos encontraremos diante de ti. Qual não será a alegria, qual não será a festa, o folguedo, como não será, Senhor, tanto pulo, tanta glória que viveremos ao encontrar-nos todos nos ares com o Senhor nosso Deus, com o nosso Salvador. Certamente, Senhor, que vidas ali, Senhor, transformadas e mudadas, terão alegria insondável. Então, se existe pessoa que está ouvindo este áudio e não crê assim, Senhor, ajuda esta pessoa.
Ajuda meu irmão, meu amigo. Ajuda esta pessoa que está, Senhor, com medo da morte. Ajuda esta pessoa, Senhor, que precisa crer no arrebatamento, porque o Senhor fará acontecer, porque são promessas da tua boca. E se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá cada detalhe. Assim recebe nossa adoração e gratidão. Te pedimos pelo nosso país, te pedimos pelo nosso estado, te pedimos pelo nosso município, te pedimos, Senhor, pelo nosso bairro, pela nossa rua, te pedimos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos e filhas. Te pedimos por essas pessoas que estão, Senhor, conosco e que estão recebendo esta oração. Que bênção aconteça na sua vida, que transformação aconteça na sua vida, que cura aconteça na sua vida, que milagre aconteça na sua vida, que o Senhor opere grandemente, Senhor, que o poder do mal seja destruído, dissipado, e esta família seja abençoada, em nome de Jesus, o nosso grande Senhor. Te amamos, Senhor.